Já vou te devolver, Mota. Antes a gente acrescenta uma outra informação, falando sobre esse retorno de Bolsonaro. Ainda não tem data, mas olha só, o PL está criando uma agenda bastante agitada para Bolsonaro assim que ele retornar ao Brasil, seja lá quando for. A sigla busca se fortalecer, visando as eleições municipais de 2023 e pretende usar a figura política do ex-presidente e de Michele para conseguir mais apoiadores. Segundo o deputado Altineu Cortes, homem próximo ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, estão sendo cogitadas inclusive novas motociatas. Os passeios de moto com apoiadores foram recorrentes durante a gestão do ex-líder do Planalto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, confirmou esses planos. Mota, o que acha dessa estratégia de Bolsonaro? É melhor mesmo que ele fique nos Estados Unidos? É melhor que ele volte? E dessa programação com possíveis novas motociatas, Mota? Eu estou aqui refletindo sobre o que o Dantas falou, né, da chegada do presidente Bolsonaro oferecer um reforço à narrativa de um governo que parece obcecado com isso, né? É um governo de rancor, é um governo de ressentimento, é um governo que parece ter como prioridade número 1 a destruição política do presidente Jair Bolsonaro. Dizem que os chineses, quando queriam desejar mal a alguém, eles diziam: tomara que você viva em tempos interessantes, porque tempos interessantes são quase sempre tempos tumultuados. É isso que a gente está vivendo hoje, depois de 4 anos em que o cidadão brasileiro viveu uma experiência diferente, uma experiência de maior liberdade, de maior segurança, de um início de prosperidade. O presidente Bolsonaro demonstrou, durante a sua presidência, um poder único de mobilização popular. Apesar dos ataques incessantes ao seu governo, vindo de todas as direções, especialmente do tal consórcio de mídia, o presidente Bolsonaro, sempre que quis, colocou milhões de pessoas nas ruas. As motociatas foram uma criação do presidente Bolsonaro, até onde eu sei. Eu testemunhei uma delas aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca vi coisa igual. Eram milhares de motos e muitos carros reunidos, um trajeto que saiu de Jacarepaguá até o aterro do Flamengo. Estavam presentes pessoas de todas as idades e todas as classes sociais. Eu vi aquelas motos potentes, caríssimas, e motocicletas simples, usadas por entregadores de encomendas e de comidas, muitos deles ainda com aquelas caixinhas com o nome das empresas de aplicativo. Eu vi muitas famílias, vi muitas bandeiras do Brasil. Era um clima de patriotismo e de confraternização como eu nunca tinha visto antes. É um sentimento que deixa saudade em muita gente. Agora, ainda nesse debate, Zé, o que acha dessa ideia das motociatas? Pode ser um bom caminho? Afinal de contas, foi uma marca, né, da campanha de reeleição, da tentativa de reeleição do ex-presidente e do próprio mandato dele, né? Pode ser uma boa, Zé? Gosta da ideia? Há no PL uma união pró-Jair Bolsonaro. Logo no início se achava que haveria ali uma divisão igual água e óleo entre a bancada tradicional do PL, a raiz, e a bancada do Bolsonaro. Logo, me disse lá o deputado Eduardo Bolsonaro que assinaram um termo apoiando o Altineu, que é um líder do PL e tradicional. Mas o grupo do Bolsonaro continua lá e houve ali uma união, e é esta união que está projetando exatamente uma postura diferente para o presidente Jair Bolsonaro no partido. Ele não vai comandar o PL, o Valdemar não abre mão disso, mas ele terá um local de destaque, inclusive com um escritório físico aqui em Brasília, e ele vai percorrer o país, né? E isto é muito importante. A volta de Bolsonaro, ele deve obedecer uma estratégia política. Ninguém deve fazer nada de alma limpa e chegar de alma lavada e enfrentar tudo e todos, não. Como lá no Nordeste faz como se fosse um cavalo do cão. Tem que ter estratégia, sim. Então, este autoexílio, ele é importante, e que eu ouvi, vamos esperar aí as burradas, as palavras que eu ouvi, né, que o governo vai fazer nos primeiros dias, e depois a gente analisa e chega
para fazer a oposição, né? Essa é a realidade. E a primeira-dama Michele Bolsonaro, eu não tenho dúvida, ela será candidata. Eu não tenho certeza à presidência da República, mas todos agora da família estão livres para se candidatar como quiserem. Tanto agora nas eleições municipais de 2024, como 2026. Antes estavam impedidos, só podia a reeleição, porque o pai era presidente. Então agora a Michele pode se candidatar ao Senado, à Câmara ou à presidência da República se Bolsonaro for impedido, porque ele é o candidato do PL, ele é o candidato desse grupo, eu não tenho a menor dúvida disso. Você, Pavinato, mais 2 minutos. Eu acho bastante incômoda essa situação de ter que comentar racionalmente coisas num momento em que nós não temos a CNTP, né, as condições normais de temperatura e pressão. Bolsonaro ele deve retomar tudo aquilo que fez dele presidente. Um candidato deve retomar todos os atos de campanha ou todos os atos que, enquanto presidente, fortaleceram, aliás, uma aliança que ele tem com o seu público, com o seu eleitor. É claro que, se ele voltar, ele tem que retomar as motociatas pelo Brasil. Tem que retomar motociatas pacíficas, em ordem, com aviso para a autoridade de tráfego. É até bonito de se ver um apoio desse. Agora, o que ele não pode fazer é cair na esparrela de repetir o discurso de ódio que o oponente dele tem destilado. É a grande oportunidade que Bolsonaro, como líder da direita que é, de mostrar que o fascista está do outro lado. Quero te ouvir também, Dantas, em 2 minutos, sobre essa possível volta das motociatas. Você está com jaqueta de couro, inclusive, é isso, Dantas? Você já está a caráter? Tô pronto. Harley Davidson já está abastecida. Tô pronto para motociata. Boa. Eu sou raleiro, tá? Já vou avisando. Há muitos anos. O Zé Maria também, bancada da moto tá forte lá em Brasília. O Zé é motociclista bancada também. Da moto do lado do Mota, a gente sobrou. Sobramos, é isso? O Zé Maria não me falou isso não, Zé. Vamos combinar um rolê. E pode ser uma boa motociata de volta, ô Dantas? Oi? Motociata, você acha uma boa ideia também? Ou só moto? Olha, eu sou um lobo solitário. Eu gosto de pilotar, pegar a estrada sem muita complicação. Mas é natural. A motociata virou uma estratégia política do Bolsonaro e ela é válida desde que naturalmente seja feita sem recursos públicos e sem violar aí nenhuma lei de trânsito, porque, mais uma vez, a gente precisa governar, precisa ter lideranças que governem pelo exemplo. Então não adianta você cometer aí infrações de trânsito e depois querer que o sujeito na ponta cumpra, né, o Código de Trânsito. Então, a gente precisa de urbanidade, a gente precisa de gente que coma, de uma direita que coma de garfo e faca, como me disse o Pondé uma vez. O Pavinato tocou num ponto essencial. Essa direita que ela é taxada de fascista, de extrema direita, ela é taxada, ela é classificada, ela é enquadrada nessa ponta do espectro político, não é à toa, é porque ela reage com a mesma fúria, né, que a esquerda radical. E o que a gente precisa é que se retome os mínimos padrões de convivência, de debate público, para que a gente consiga evoluir como sociedade. Não adianta, se eu viver de cancelamento, viver da aniquilação, eu vou implodir o sistema social, vou implodir a sociedade. O Brasil, ele vai implodir. Então, assim, é preciso que quem se diz conservador mostre na prática o que é ser conservador. E que isso embute
um ceticismo em relação né, a diversas crenças. Isso embute um respeito às normas, às leis, à Constituição. Não adianta nada você ser direita revolucionária. Já existiu o fascismo revolucionário também, né? Então, assim, você não adianta destruir o Estado e achar que vai construir do zero uma coisa nova. Não vai. E eu vejo muita gente só criticando, querendo destruir, esgaçar as instituições, acabar com tudo, e o PT está fazendo a mesma coisa agora, mas não consegue colocar nada. Olha, a prova disso é o arcabouço fiscal. Eles primeiro vamos destruir o teto, vamos acabar com o teto, vamos tirar esse troço da Constituição. E até agora não tem nada novo. Quer dizer, a gente só evolui como sociedade a partir das reformas. É um processo. E um processo que precisa respeitar o que está posto, é preciso respeitar as gerações anteriores, o que foi feito, né, pelos nossos pais, avós, bisavós. É o legado, esse legado é que vai sendo deixado. Se precisa melhorar um pouquinho, a gente melhora. A gente vai evoluindo. Não é o que está fazendo, por exemplo, o STF, reformando, rasgando jurisprudências consolidadas há décadas e inventando, né, tentando botar ali o ovo em pé. Quer dizer, isso aí é uma agressão à sociedade, à realidade e ao próprio cidadão. Rasgando entendimentos de 2 milênios com uma coisa julgada. 2 milênios. Olha, só pra gente fechar essa nossa conversa aqui sobre motociata, antes que sejamos acusados de fake news, a gente tem imagens aqui, olha só, para que não sejamos desmentidos. Olha aí, José Maria Trindade a bordo da sua moto. Aí, Pavê, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Tá aí. Não falei mentira não, né, Zé? Não falou não. Moto é uma terapia. Com meio de transporte diário é meio complicado, né? Mas é uma terapia e acho que quem não teve pelo menos uma fase motoqueira vai levar essa dívida pro resto da vida. Eu vou levar essa dívida. Tá bom. Também, né, Vitor? Você não também. Tem cara de eu não. Eu sou do Uber. E nosso baú tá forte, o nosso baú do Pinho, você fica esperto aí pra ver. O Binha tem tudo na mão, ele tá com o dossiê aí, a qualquer momento pode ser surpreendido também. Fica esperto. Você sabe, posso aqui contar aqui uma anedota rápida? Manda ver. Eu já fui ameaçado de morte pelo irmão de um ex-governador aqui do Distrito Federal, desse espectro à esquerda. E ele o fez atacando esse meu hobby, né? Disse assim, a sua moto, aquela moto XYZ lá, deu toda a descrição da moto, só faltou dar a placa, né? Que você que gosta de andar ali por aquela região, quer dizer, mostrando que vinha me monitorando, né? Essa moto, cuidado que ela pega fogo de vez em quando, né? Aí eu gravei ele e fomos para a justiça, infelizmente não deu nada. Mas esse sistema que a gente tem de enfrentar todo dia aqui de cabeça erguida. E a moto você vendeu? Quem comprou passa bem ou pegou fogo? Passa bem.